capítulo 11, versículo de número 10, né? Eu creio que quando nós lemos aqui, já deixamos a entender sobre o que nós queremos falar aqui nessa noite para a igreja, para nós os cristãos entendermos que por detrás daqueles que nos atacam sempre tem um líder, sempre tem um cabeça pensante, sempre tem alguém que está no planejamento, arquitetando, projetando para surgir bem o efeito dos ataques contra a igreja de Cristo. Sempre vai ter alguém planejando, e nós sabemos que os ataques da igreja vêm por parte do maioral, que é Satanás. E a Bíblia vai dizer, Jesus falando que por mais que ele tente contra nós, ele não vai conseguir prevalecer contra nós. Eu quero fazer ao contrário, falar ao contrário do versículo 16, versículo 18 de Mateus 16, que o próprio Jesus dá um direcionamento, uma visão dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Não é que Satanás vai nos atacar, é nós que iremos atacar a Satanás, e as portas do inferno não vai prevalecer contra nós. E o próprio Jesus fala em Lucas capítulo de número 10, versículo de número 16, 17, que ele nos deu poder para pisarmos em serpente e escorpião e em toda a força do inimigo. Então, o cabeça pensante dos ataques contra a igreja chama-se Satanás. Ele sempre vai trabalhar para nos atacar, porque ele não pode contra Deus, ele não pode contra Cristo, ele não pode contra o Todo-Poderoso. Então ele tem ira, ele tem raiva da igreja. Então ele vai fazer de tudo para nos atacar, mas os ataques de Satanás são cirúrgicos. Os ataques de Satanás não é aleatório, é pensado. Ele pensa primeiro, porque ele quer dar um golpe certeiro. E dando um golpe certeiro, ele sabe que ele vai conseguir desorquestrar toda a igreja, vai conseguir afetar toda a igreja. A Bíblia diz que se, louvado seja o nome do Senhor, uma parte do corpo estiver enferma, toda a igreja vai sentir, todo o corpo vai sentir. Então Satanás, ele tem as suas formas de atacar, mas não é de uma forma aleatória, mas é de uma forma pensada. E pensando ele como atacar, ele vai conseguir ajuntar todo o seu exército, todo o agrupamento que ele precisar, e vai deliberar a cada um dos líderes de cada esquadra dentro daquele pelotão que ele está formando. Ele vai delegar a cada um deles um ataque sutil e preciso para destruir alguma área, algum ponto dentro da igreja, dentro da obra de Deus. Então, a igreja precisa entender aqui que Josué, quando ele sai para as pelejas, para as batalhas, e o capítulo 11 vai dizer as várias vitórias de Josué sobre diversos reis. Então, quando Josué sai aqui para essa batalha, para vencer, louvado seja Deus, ele teve a preocupação de acertar o cabeça pensante, aquele que estava orquestrando, aquele que estava nas profundezas do abismo, dando as ordens, mostrando como seria o ataque para que ele pudesse ter êxito. Então, por que não logo na batalha acertar aquele que, louvado seja
igreja, Deus está orquestrando o mal contra o exército de Israel, contra o exército do Senhor. Então, por que a igreja não se preocupar em acertar o líder dos nossos inimigos? Então, por que a igreja não pensar em se levantar contra o líder que empreendeu a batalha contra nós, a igreja de Cristo Jesus? Nós temos que ser certeiros no alvo. Nós não podemos estar atirando aleatoriamente, porque nós não conseguimos ter êxito. Porque se eles têm precisão, nós também precisamos ter precisão. Se eles têm mira, nós também precisamos ter mira. Se eles sabem atirar, nós também sabemos atirar. E observe que todo cabeça que está à frente de alguma coisa, ele não está à frente de uma forma desorganizada ou aleatória, ou só por estar. Ele só está ali porque ele galgou uma posição. Ele galgou uma posição e ele se colocou, se mostrou em destaque, ou se colocou em melhor posição dos outros demais que estão à sua volta. Então todos que estão à frente como líder, a demais tropa dependia dele, precisava do direcionamento dele, o que fazer, como entrar, como sair, como atacar, como implodir, como derrubar, como colocar emboscada para poder assim atacar o povo de Israel e o povo de Israel perder na batalha. Observe, eu estou lendo aqui o livro de Josué, na certa parte aqui, eu pude perceber, louvado seja Deus, no capítulo 8 de Josué, e no versículo de número 9 vai dizer o seguinte: porém Josué passou aquela noite no meio, louvado seja Deus, porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Observe que todo líder precisa estar no meio do povo. Todo líder precisa estar no meio do povo. Então observe que o ataque de Josué contra foi um ataque cirúrgico, foi um ataque preciso, foi um ataque certeiro, porque era de lá que saía o comando de voz para atacar a Israel, era de lá que saía o direcionamento para os ataques contra Israel. Então Josué diz: então, já que é desse daqui, já que é dessa cidade, já que é desse local que está saindo a voz de comando, nós iremos atacar primeiramente esse lugar para nós enfraquecermos os demais outros, e os outros fiquem desorientados e não consiga ter força, não consiga ter gana, não consiga ter autoridade para partir para cima, porque o exército de antigamente até hoje eles ficam olhando para os seus líderes, de onde sai a voz de comando. A igreja precisa parar desse negócio de estar fazendo ataque aleatoriamente. Precisamos estar fazendo os ataques certos contra o nosso adversário. Louvado seja Deus, não ficar batendo em porta à toa e achando que a porta vai se abrir, e a porta não vai se abrir. Serve que o comandante de todos os ataques contra os inimigos de Israel era o próprio Deus, porque o próprio Deus dizia: vá, porque eu vou te dar todas essas cidades, todas essas nações na mão de vocês. Não os temais, vocês vão passar por cima dessas nações. Levanta a mão comigo. Nós iremos passar por cima dessas nações que têm se levantado contra essa igreja aqui nesse lugar, para a glória do Todo-Poderoso. Aleluia. Quem está conosco garante. Quem está conosco é o general de guerra. Quem está conosco é o poderoso de
Jacó. Quem está conosco é aquele que nunca perdeu uma batalha e não vai perder batalha. Louvado seja o nome de Cristo, que vive e reina para sempre. Agora nós precisamos estar bem direcionado. Olhe para cá, por favor. Louvado seja Deus. A voz de comando parte do seu pastor, a voz de comando parte do obreiro da igreja. Por quê? Porque ele está direcionado por Deus, ele está ouvindo a voz de Deus. Enquanto o pastor da igreja, o obreiro da igreja, dá voz de comando, a igreja precisa entender esse negócio. Precisamos de muitas senhoras na igreja. O que a senhora precisa fazer? Começar a pagar um preço de jejum, de oração, para que o Senhor comece a soltar as senhoras deste lugar, para a glória do seu santo e eterno nome. Estamos precisando de mais senhores na igreja. E como é que nós vamos fazer? Ouvir a voz do pastor. Vamos começar a orar pelos senhores deste lugar, apresentando a cada um deles em jejum, em oração. É tiro certeiro, porque o demônio que está segurando tanto as senhoras como os senhores, ele vai receber o ataque preciso da igreja, pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós conseguiremos vencê-lo, não pela nossa própria força, não pela nossa própria carne, mas pela força que há, pelo poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está entendendo esse negócio? Aleluia! É burrice nossa estarmos desorganizados, atirando louvado seja Deus, cada um para o seu canto, para o seu lado, ou para o certo, em vez de nós estarmos atirando contra os nossos inimigos, contra o cabeça que está orquestrando os ataques contra a igreja. Em vez de nós estarmos o atacando, nós estamos nos atacando a si mesmo. É assim ou não é? É assim que o diabo gosta. Não quer que nós venhamos o atacar, mas que nós venhamos estar guerreando, nos gladiando entre nós mesmos, sem entendermos as coisas, um puxando para um lado, outro puxando para o outro, um querendo fazer uma coisa, outro querendo fazer outra coisa. Vai dar certo? Não vai. É por isso que bem louvado seja Deus, uma liderança na igreja, e após parte da liderança da igreja, observe se Josué fosse atirar em outro lugar. Observe se Josué fosse ouvir quem está na direção do Todo-Poderoso, não teria êxito, não teria vitória. O texto vai dizer da seguinte forma: e naquele mesmo tempo tornou Josué, arrasou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou repetir: e naquele mesmo tempo tornou Josué e tomou, arrasou. O que é que a Bíblia está dizendo? É que Josué entendeu que era de razão, que estava saindo a orquestração, que estava saindo os planos para atacar a Israel. Então nós precisamos acertar, louvado seja Deus, de onde está o quartel-general do inimigo. Porque se nós conseguirmos destruir o quartel-general do inimigo, nós iremos neutralizar os cabeças que estão comandando a frente da batalha. Pode observar, louvado seja Deus, que Israel sempre foi cirúrgico nos seus ataques. Quem está vendo na internet, entre ali a guerra do Hamas contra Israel, só saiu para perder, porque Israel, louvado seja Deus, ele tem a mira precisa, os ataques dele é cirúrgico, só vai no cabeça. Agora eles conseguiram acertar, está em toda a televisão, um ataque cirúrgico e preciso em um prédio, entre vários prédios onde havia, louvado seja o nome do Senhor, várias embaixadas. Ele conseguiu acertar uma das embaixadas onde estavam alguns líderes do Irã que ia atacar a Israel. Então, Israel, os ataques deles são precisos. Observe, naquele tempo tornou Josué e tornou, arrasou.
todos esses reinos, porque Azor era o cabeça de todos esses reinos. Então nós precisamos atacar, como precisamos, os cabeças espirituais que estão usando, levantando tropas para atacar a igreja de Cristo. Meneu a cabeça, louvado seja Deus, para mal, diz que não vai se levantar. Não está vendo a hora que essa igreja feche as portas. Zombam de nós, achando que nós somos derrotados, achando que Deus não está conosco. É isso que Satanás tenta dizer a esse povo deste lugar. Mas se a igreja começar a atacar precisamente contra todos os cabeças espiritual deste lugar, nós iremos ver as almas sendo salvas. Nós iremos ver, louvado seja Deus, o exército inimigo caindo por terra. Nós iremos ver o exército inimigo sendo pisado e a igreja de Cristo sendo e passando como vitoriosa, glorificando, exaltando e enaltecendo o nome do Senhor. Precisamos nos unir, louvado seja Deus, nos nossos ataques. Precisamos estar orando, unidos e atacando o inferno, para que o inferno caia por terra e o nome de Jesus seja glorificado, a igreja seja abençoada, as almas sejam salvas, as pessoas sejam livres, criança seja livre, adolescente seja livre, jovem seja livre, pai de família seja livre. Vamos parar de pensar em nós mesmos, vamos parar de pensar no que vamos comer, no que vamos beber, no que vamos vestir, mas vamos atacar. Ataque preciso, louvado seja o nome do Senhor. Vamos usar as armas que Deus tem nos dado, louvado seja o nome do Senhor. Não olhe por você ser pequeno, não olhe por você ser pequena, não olhe por você não saber guerrear. Deus te ensina a guerrear contra Satanás, e você vai começar a dar tiro preciso contra o cabeça que está tentando calar a boca da igreja aqui neste lugar. Você vai começar a dar tiro preciso. Observe, naquele mesmo tempo tornou Josué, ele observou e ele razou que está saindo comando para todos os reinos nos atacar. Parece não, eu tenho a certeza que é de lá que está saindo o comando, é de Satanás que está saindo o comando para os reinos luciféricos vir contra nós e tentar nos destruir, tentar nos parar, tentar nos barrar. Oh glória! Deus não chama ninguém para a guerra sem ter estratégia de guerra. Deus não coloca ninguém à frente do seu exército que não tenha estratégia de guerra, que não tenha visão para ver de onde está saindo os ataques de Satanás, para você ficar frio na igreja, para você ficar fria na igreja, para você não dar glória na igreja, para você não dar aleluia na igreja. Você não está no cemitério, você não está numa igreja tradicional, você não está numa seita, você não está num lugar que idolatra, louvado seja Deus, a imagem de escultura. Você está na casa do Todo-Poderoso. Então dê glória para o Pai, que Ele está lhe dando estratégia. Não vai ser você sozinha no grupo cantando, não vai ser você sozinho na igreja pregando, não vai ser só Miqueias como cristão criança na igreja. Deus vai começar a abalar este lugar para a glória do teu santo e eterno nome. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos usar a fé. Louvado seja Deus. Observe que o povo de Deus não sabia guerrear, o povo de Deus não sabia puxar da espada, o povo de Deus nunca tinha lutado, nunca tinha enfrentado uma guerra, mas o Senhor ensinou ele a guerrear. O Senhor ensinou ele a usar a espada.
e lendo a palavra do Pai, se santificando. Oh glória ao Pai, oh glória ao Filho, oh glória ao Espírito Santo. Louvado seja Deus. Aí eu coloquei o tema dizendo: temos que destruir os cabeças pensantes. Então a igreja precisa acordar. Vamos atacar o adversário, vamos atacar o cabeça pensante deste lugar, vamos atacar o principado, vamos atacar a potestade, vamos atacar a hoste espiritual da maldade neste lugar. E eu tenho a certeza que teremos vitória para a glória do Pai. É o Deus que está dizendo: vocês precisam destruir os cabeças. Você precisa destruir os líderes dos exércitos inimigos que estão aí fora, que estão prendendo as vidas, que estão prendendo as almas. Você já viu que toda festa deles, eles passam os meses, eles passam os dias se reunindo. Louvado seja Deus, projetando, arquitetando como vai ser, o que vai cantar, o que vai falar, o que vai dizer, o que vai ser apresentado. Você já percebeu isso? Então perceba. A mesma coisa é a igreja. Se você vem para um culto, você precisa estar se preparando. Não pode ser um hino aleatório, não pode ser uma mensagem aleatória, não pode ser, louvado seja Deus, qualquer palavra que você vai dizer na igreja. Não, você tem que se preparar. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que consagrar no objetivo que quando você vier aqui na frente, o Senhor Deus estará lançando por terra o cabeça pensante, o adversário que está prendendo as almas deste lugar. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Josué percebeu que era de Razor que estava saindo o comando. Aí o texto vai dizer que ele fere a espada toda aquela cidade, quartel-general, e destrói o seu rei. Louvado seja Deus. Conseguiu destruir Razor e o seu rei. Agora sim, Josué saiu ao encontro do demais reino, porque eles estavam sem liderança, e conseguiu destruir 31 reinos. Diz a palavra do Senhor Jesus Cristo, 31 reinos Josué conseguiu ferir. Olha que coisa maravilhosa. Depois que nós conseguimos amarrar, prender o valente, nós iremos destruir 31 reinos para a glória do Todo-Poderoso. Quando nós conseguimos neutralizar o cabeça pensante que prende as pessoas aqui nesse lugar, nós iremos conseguir destruir 31 nação que está se apoderando deste lugar, prendendo as pessoas deste lugar, fazendo com que as pessoas acreditem que eles estão no lugar certo, fazendo com que as pessoas acreditem que eles não precisam vir à igreja, Assembleia de Deus, para receber a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, das suas almas. Levanta a mão comigo. Oh glória. Vai ter reino caindo por terra, vai ter nação caindo por terra, vai ter reino caindo por terra, vai ter nação caindo por terra. Se a igreja entender esse negócio, começa a se armar do alto da cabeça até a planta do pé, começa a se armar espiritualmente, começa a profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo, dizendo: vai cair por terra 31 reinos neste lugar, e as almas serão livres para a glória do Todo-Poderoso. Você é a atalaia de Deus neste lugar. Aonde você passar, vai profetizando, dizendo: cai por terra, reino que está comandando essa rua, está comandando esse bairro, está comandando essa praça, está comandando este lugar. Caia por terra em nome de Cristo, e vai cair para a glória do Todo-Poderoso. Deixa eu lhe falar uma coisa: não se
ser arrebatado no fogo, para a glória do seu santo e eterno nome. Sabe por quê? Ele me chamou na raiz genealógica do dia de Pentecoste para fazer barulho, louvado seja Deus, para mostrar para Satanás que ainda tem pessoas que sobrevivem no Pentecoste para a glória do Pai, que entende, louvado seja Deus, que quando a igreja dá glória, quando a igreja louva a Deus, quando a igreja fala em línguas estranhas, o diabo cai por terra, o diabo bate em retirada. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ficar pequeno se chegar para este lugar, mas crente barulhento, pessoas pentecostais, louvado seja o nome do Senhor, que vai tomar posse, aleluia, na batalha, na peleja não tem silêncio, na peleja tem barulho de espada, louvado seja o nome do Senhor, na peleja tem barulho de grito, glória ao Pai. Então você está na peleja e o Senhor está dizendo: toma posse desse negócio, entenda que nós precisamos, que a igreja, a Assembleia de Deus do Creguinhê, precisa atacar o cabeça pensante, o reino pensante, a base, louvado seja Deus, o quartel-general que está comandando este lugar, prendendo as pessoas na mentira, e nós venceremos pelo poder do Evangelho, nós venceremos pelo poder da palavra. Observe que Israel acertou a embaixada, louvado seja Deus, a embaixada do Irã na Síria, com um tiro preciso, matando 10 cabeças, louvado seja